Existem pessoas que passam pela nossa vida em segundos, mas mudam nosso destino para sempre. O homem das balas parecia apenas mais um trabalhador invisível naquele semáforo. Ninguém imaginaria que aquele senhor de mãos calejadas e sorriso cansado, que muitos empurravam sem nem olhar nos olhos, carregava o poder de transformar o impossível em realidade. Eu era apenas um menino vendendo água, ele apenas um vendedor de balas. Mas naquele dia, entre o vermelho e o verde do sinal, descobri que às vezes a bondade vem disfarçada de milagre. Antes da história começar, comente de onde está assistindo e deixe seu like. O sol ardia na minha pele enquanto eu me equilibrava entre os carros parados no semáforo da Avenida Central. Eram quase 4 da tarde e eu só tinha vendido 8 garrafinhas de água. 8. Olhei para as outras 12 que ainda carregava na sacola improvisada e fiz as contas de cabeça. Não seria o suficiente. Não daquele jeito. Minha mãe estava em casa com aquela tosse que não passava há semanas. O remédio que o posto de saúde deu tinha acabado e o médico disse que ela precisava descansar mais. Como descansar quando o aluguel está atrasado e a geladeira quase vazia? Essa pergunta me atormentava toda vez que o sol começava a cair e eu precisava voltar para casa. Naquele dia, especificamente, o calor estava sufocante. O asfalto parecia derreter embaixo das minhas sandálias já gastas. Eu tinha 14 anos, mas carregava nos ombros o peso de responsabilidades que muitos adultos não conheciam. Não tinha tempo para ser criança. Cada semáforo, cada sinal vermelho, era uma chance. Uma oportunidade de ganhar alguns trocados a mais. A vida no semáforo tem seus códigos. Existe uma hierarquia silenciosa que todos respeitam. Os mais velhos ficam com os melhores pontos. Os novatos, como eu, precisam provar seu valor. Aprendi rápido a sorrir mesmo quando estava exausto, a agradecer mesmo quando me ignoravam, a insistir sem parecer desesperado. Era uma arte, entende? E eu estava me tornando bom nisso. Foi quando notei aquele senhor pela primeira vez. Ele devia ter uns 60 anos, talvez mais. Magro, cabelos grisalhos despenteados pelo vento, roupas simples, mas limpas. Ele vendia balas na esquina oposta à minha. Pequenas balas coloridas organizadas numa caixinha de papelão que ele carregava com extremo cuidado, como se fosse um tesouro. O que me chamou a atenção não foi sua mercadoria ou sua aparência. Foi a dignidade. Mesmo quando os motoristas fechavam os vidros ao vê-lo se aproximar. Mesmo quando pessoas desviavam como se ele fosse invisível. Mesmo assim, ele mantinha a postura ereta, o olhar firme e um pequeno sorriso nos lábios ressecados. Um sorriso que não combinava com toda aquela indiferença ao seu redor. "Tá vendo aquele velho ali?" disse Ricardo, um dos flanelinhas que às vezes conversava comigo. "Tá aqui há 2 semanas e quase não vende nada. Dizem que era professor ou algo assim." Observei o homem das balas com mais atenção. Suas mãos tinham manchas da idade, mas pareciam mãos que já seguraram livros, que já escreveram no quadro. Não combinavam com aquela caixinha de balas baratas. O sinal abriu e fechou várias vezes. O movimento estava fraco naquela tarde. Notei que o senhor se aproximava de cada carro com a mesma esperança renovada, como se cada motorista fosse finalmente reconhecer seu valor. E a cada negativa, ele apenas assentia com a cabeça e seguia em frente, sem reclamar, sem desistir. Num momento particularmente difícil, vi quando um homem de terno baixou o vidro do carro importado apenas para dizer: "Vai trabalhar de verdade, velho." E depois subiu o vidro fumê, rindo com alguém no banco do passageiro. O homem das balas apenas deu 2 passos para trás, respirou fundo e continuou seu caminho para o próximo carro. Algo dentro de mim se revirou. Eu conhecia bem aquela sensação de ser tratado como se não fosse ninguém, de ter sua humanidade reduzida a uma inconveniência no dia de alguém. Mas eu era apenas um menino. As pessoas esperavam que eu estivesse ali, implorando por atenção e dinheiro. Mas ele claramente não pertencia àquele lugar. O semáforo fechou novamente. Vendi mais uma garrafinha para uma senhora que parecia com minha professora da 3ª série. Ela me deu 50 centavos a mais e disse para eu comprar um lanche. Agradeci. Guardei o dinheiro no bolso da bermuda e, sem pensar muito, atravessei a rua em direção ao homem das balas.
Ele estava sentado na calçada, aproveitando os poucos minutos de sombra projetada por um poste. Seus olhos estavam fechados, e por um momento pensei que estivesse dormindo. Mas assim que me aproximei, ele abriu os olhos, olhos de um azul desbotado, cansados, mas alertas. "Quer comprar uma bala, jovem?" perguntou, já se levantando com alguma dificuldade. "Quanto é?" perguntei, mesmo já sabendo a resposta. As balas avulsas geralmente custavam 25 centavos cada. 25 centavos cada uma, ou 5 por R$1, respondeu ele com uma voz calma e educada, diferente dos outros vendedores que gritavam seus produtos. Olhei para o dinheiro que tinha no bolso, os 50 centavos extras que acabara de ganhar. Normalmente, guardaria para ajudar em casa, mas algo naquele senhor me fez agir diferente. "Vou levar 5, então", disse, estendendo a moeda de R$1. Seus olhos se iluminaram com uma surpresa genuína, como se não esperasse realmente vender algo. Com cuidado, ele selecionou 5 balas coloridas e me entregou. "Obrigado, meu jovem. Você é o primeiro cliente do dia", confessou com um sorriso envergonhado. Aquilo me atingiu em cheio. O dia inteiro e ninguém tinha comprado sequer uma bala? Como ele ainda conseguia sorrir, como ainda mantinha aquela dignidade. "O senhor já vendeu muito por aqui?" perguntei, tentando puxar conversa enquanto desembrulhava uma das balas. Era de morango. "Na verdade, não", ele respondeu, sentando-se novamente na calçada e fazendo um gesto para que eu me sentasse também. "Estou tentando há algumas semanas, mas as pessoas estão sempre com pressa demais para parar." Sentei ao seu lado, sentindo o calor da calçada através da bermuda fina. De alguma forma, conversar com ele parecia mais importante que voltar para meu ponto de venda naquele momento. "E por que o senhor escolheu vender balas? Tem outras coisas que vendem melhor, sabe? Água em dias quentes como hoje sai bastante", sugeri, apontando para minhas próprias garrafas. Ele sorriu de novo, mas desta vez havia algo melancólico em seus olhos. "Nem sempre podemos escolher, não é? As balas foram o que consegui comprar com o pouco dinheiro que tinha. Achei que seria um começo." Ele fez uma pausa, como se decidindo se devia continuar. "Fui professor de história por 32 anos. Aposentei com uma mixaria e quando minha esposa adoeceu, os remédios consumiram todas as nossas economias. Depois que ela partiu, bem, precisei recomeçar." Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Ricardo estava certo, então. Ele realmente era professor. E agora estava ali sendo humilhado por pessoas que provavelmente não sabiam nem metade do que ele sabia. "E você, meu jovem? Qual é a sua história?" perguntou, mudando gentilmente o foco da conversa. Normalmente eu não contava muito sobre mim para estranhos. Era uma regra básica das ruas. Mas havia algo naquele senhor que inspirava confiança. "Moro com minha mãe no Conjunto Esperança, sabe onde é? Ela trabalha de diarista quando consegue serviço, mas anda doente. Venho para cá depois da escola. Não é muito, mas ajuda a comprar comida e remédios." Ele assentiu, sem aquele olhar de pena que eu tanto odiava receber. "Você estuda, isso é bom", disse ele com sinceridade. "Nunca abandone os estudos, não importa o quão difícil fique. É a única coisa que ninguém pode tirar de você." O sinal fechou novamente, e alguns carros pararam. Era hora de voltar ao trabalho. "Preciso ir", disse, levantando rapidamente. "Obrigado pelas balas." Ele também se levantou, ajeitando sua caixinha de papelão. "Qual é o seu nome?" perguntou. "Gabriel", respondi. "E o seu?" "Antônio." "Mas pode me chamar de professor. Todo mundo sempre chamou." Sorri e corri de volta para meu ponto, com 4 balas no bolso e uma sensação estranha no peito. Como se tivesse encontrado alguém familiar em meio a uma multidão de estranhos. Durante o resto da tarde, continuei observando o professor entre uma venda e outra. Era difícil não notar como as pessoas o tratavam, ou melhor, como o ignoravam. Para a maioria, ele era apenas mais um obstáculo entre eles e seu destino. Algo a ser evitado, ignorado. Em alguns momentos, cheguei a sentir raiva por ele. Por que não reagia? Por que não gritava de volta para aqueles que o insultavam? Mas então, lembrei de suas palavras sobre a educação, sobre como ninguém podia tirar isso dele. Talvez fosse isso que o mantinha de pé. O conhecimento que carregava dentro de si
Valia muito mais que qualquer insulto que pudessem jogar nele. O sol começou a se pôr, e os trabalhadores que voltavam para casa aumentaram o fluxo de carros. Era o horário mais movimentado e lucrativo do dia. Consegui vender quase todas as minhas garrafas de água. Só faltavam 2 quando decidi dar uma olhada no professor novamente. Ele estava lá, ainda com sua caixinha quase intacta de balas, tentando convencer um motorista a comprar. O homem no carro mal olhou para ele antes de fazer um gesto de dispensa com a mão. Mas o que aconteceu em seguida me deixou paralisado. Um grupo de adolescentes mais velhos que eu passou empurrando o professor enquanto riam. Um deles chutou sua caixinha, espalhando as balas pelo asfalto sujo. O professor tentou se abaixar para pegá-las, mas outro garoto o empurrou, fazendo-o cambalear. "Sai da frente, velhote. Lugar de velho é em casa esperando morrer", gritou um deles enquanto os outros riam. Larguei minhas garrafas na calçada e corri na direção deles sem pensar 2 vezes. Cheguei bem no momento em que o professor tentava se levantar, ajoelhado no asfalto quente, recolhendo uma a uma suas preciosas balas. "Deixem ele em paz", gritei, colocando-me entre o professor e os garotos. Um deles, o mais alto, com uma cicatriz próxima ao olho direito, olhou para mim com desprezo. "E você é quem, o neto dele? Sai da frente, moleque, se não sobra para você também." Meu coração batia forte, minhas mãos tremiam, mas não saí do lugar. "Ele não fez nada para vocês. Deixem ele em paz." O garoto da cicatriz deu um passo na minha direção. Fechei os olhos esperando o golpe que certamente viria. Mas em vez disso, ouvi uma voz grave e firme. "Algum problema aqui, rapazes?" Era Mauro, o segurança da loja de eletrônicos da esquina. Um homem grande e ex-policial que às vezes nos dava água quando o calor estava insuportável. Os garotos, ao vê-lo se aproximar, murmuraram algo entre si e saíram rapidamente. Mauro se aproximou de nós. "Tudo bem com vocês?" O professor assentiu silenciosamente, ainda recolhendo suas balas. Abaixei-me para ajudá-lo. "Obrigado, Gabriel", murmurou ele. Suas mãos tremiam um pouco enquanto colocávamos as balas de volta na caixinha. Algumas estavam amassadas, outras sujas demais para serem vendidas. Mauro nos observou por um momento e depois voltou para seu posto, não sem antes lançar um olhar de aviso para os garotos que agora estavam do outro lado da rua. "O senhor está bem mesmo?" perguntei, preocupado com o tom pálido de sua pele. "Estou", respondeu ele, ajeitando as poucas balas que conseguimos salvar. "Não é a primeira vez que isso acontece, mas é a primeira vez que alguém me defende." Senti meu rosto esquentar. Não tinha feito nada demais. Na verdade, se Mauro não tivesse aparecido, provavelmente nós 2 teríamos apanhado. O professor colocou a mão no meu ombro. "Foi muito corajoso o que você fez. Obrigado." Voltamos para a calçada em silêncio. O sol já tinha se posto completamente e as luzes dos postes começavam a se acender. Era hora de ir para casa. "Também preciso ir", disse o professor, guardando sua caixinha de balas no bolso largo da camisa. "Moro longe daqui." Naquele momento lembrei que tinha deixado minhas garrafas na calçada. Olhei rapidamente para onde as havia deixado, mas já não estavam mais lá. Alguém as tinha levado. Senti um aperto no estômago. Eram as 2 últimas garrafas do dia. O professor notou minha expressão. "O que foi?" "Minhas garrafas. Alguém pegou", respondi, tentando esconder o desapontamento. Não tinha sido um dia ruim considerando tudo, mas aquelas 2 garrafas fariam diferença no fim do mês. Ele olhou para onde eu apontava, depois para seu próprio bolso. Retirou algumas moedas, provavelmente tudo o que tinha conseguido naquele dia, e estendeu para mim. "Não, senhor, não posso aceitar", recusei imediatamente. "Não é caridade, Gabriel", disse ele com firmeza. "É um agradecimento por me defender, por ser a única pessoa que me tratou como gente hoje." Hesitei, mas acabei aceitando. Não porque precisava, embora realmente precisasse, mas porque percebi que ele precisava fazer aquilo. Era uma questão de dignidade. A mesma dignidade que o mantinha de pé depois de um dia inteiro de humilhações. "Obrigado", murmurei, guardando as moedas. Ele sorriu e, antes de se virar para ir embora, me fez uma pergunta que mudaria tudo. "Gabriel, qual é o seu sonho?" A pergunta me pegou de surpresa. Sonho?
Quem tinha tempo para sonhar quando a realidade era tão dura? Mas algo na maneira como ele perguntou, com genuíno interesse, me fez responder com sinceridade. Quero ser bombeiro, respondi, e pela primeira vez naquele dia senti um sorriso verdadeiro surgir no meu rosto. Salvar vidas, ajudar pessoas de verdade, fazer algo que importe. O professor me olhou de uma forma estranha, como se estivesse vendo além de mim, enxergando algo que eu mesmo não conseguia ver. É um sonho nobre, disse finalmente. E você tem o coração certo para isso. Ficamos ali, parados no meio da calçada, enquanto a cidade continuava seu movimento frenético ao nosso redor. Dois estranhos unidos por um momento de humanidade, em meio ao caos urbano. Até amanhã, Gabriel, disse ele, começando a se afastar. Até amanhã, professor, respondi, sem saber se realmente nos veríamos novamente. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, pensava no professor Antônio, e em como uma pessoa tão sábia e digna podia acabar vendendo balas num semáforo. O mundo era mesmo injusto. E talvez por isso mesmo fosse tão importante ter sonhos, por mais impossíveis que parecessem. O ônibus chegou lotado, como sempre. Espremi-me entre os passageiros cansados do dia de trabalho e fiquei de pé o percurso inteiro. Mas não me importei. Minha cabeça estava longe dali, imaginando como seria vestir uma farda de bombeiro, salvar pessoas de incêndios, ser respeitado, ser alguém. Durante todo o caminho de volta, as palavras do professor ecoavam na minha mente. Você tem o coração certo para isso. Guardei aquela frase como quem guarda um tesouro. E talvez, só talvez, naquele momento, entre o chacoalhar do ônibus velho e o calor dos corpos amontoados, eu comecei a acreditar que era possível. Quando cheguei em casa, já passava das 8 da noite. Nosso apartamento ficava no terceiro andar de um prédio sem elevador, no conjunto habitacional Vila Renascer, embora de renascimento tivesse bem pouco. As paredes descascadas, os corredores mal iluminados e o constante cheiro de umidade faziam parte da nossa rotina há tanto tempo que eu mal notava mais. Abri a porta devagar para não fazer barulho, caso minha mãe estivesse dormindo. O remédio para a tosse sempre a deixava sonolenta, mas ela estava acordada, sentada à mesa da pequena cozinha, com uma xícara de chá nas mãos. Seus olhos, sempre atentos apesar do cansaço, se iluminaram quando me viu. Gabriel, estava preocupada. Você demorou hoje. Aproximei-me e dei um beijo em sua testa. Ela estava com febre de novo. O ônibus atrasou. Menti não querendo preocupá-la com o incidente no semáforo. Como está se sentindo? Melhor, respondeu ela, tossindo logo em seguida, contradizendo suas próprias palavras. E como foi seu dia? Vendeu bastante? Tirei o dinheiro do bolso e coloquei sobre a mesa. Não era muito, mas pelo menos cobriria o remédio que precisávamos comprar amanhã. Minha mãe contou as notas e moedas com cuidado, separando uma pequena parte. Isso é seu, disse ela, empurrando algumas moedas na minha direção. Todo trabalho merece recompensa. Era nosso acordo. Por mais apertada que fosse a situação, ela sempre fazia questão que eu ficasse com uma pequena parte do que ganhava. Dizia que era importante eu aprender o valor do dinheiro e da responsabilidade. Mas naquele dia, eu sabia que precisávamos de cada centavo. Guarda tudo, mãe. O remédio acabou hoje, não foi? Ela hesitou, mas acabou assentindo. Era difícil para ela aceitar que eu, com apenas 14 anos, já entendia tão bem as dificuldades financeiras que enfrentávamos. Tem arroz e feijão no fogão, disse ela, mudando de assunto. Esquentei para você. Servi um prato e sentei-me à sua frente. Enquanto comia, pensei no professor Antônio e em nosso encontro daquela tarde. Algo nele tinha mexido comigo de um jeito estranho, como se eu tivesse encontrado alguém que realmente me enxergava. Conheci uma pessoa interessante hoje, comentei entre uma garfada e outra. É mesmo? Quem? Perguntou minha mãe, sempre interessada nas minhas pequenas histórias. Um senhor que vende balas no semáforo. Era professor antes de se aposentar. Professor? E agora vende balas? Ela franziu a testa, genuinamente intrigada. Como acabou assim? Contei a ela sobre o professor Antônio, sobre sua dignidade silenciosa, sobre como as pessoas o tratavam. Não mencionei o incidente com os adolescentes. Minha mãe já tinha preocupações demais. E sabe o que é mais estranho, mãe?
Ele me perguntou qual era o meu sonho. E o que você respondeu? Ela perguntou, seus olhos cansados ganhando um brilho especial. Disse que queria ser bombeiro. Minha mãe sorriu. Um sorriso cansado, mas cheio de orgulho. Ela sabia desse meu sonho desde que eu tinha 6 anos e ficava grudado na TV sempre que passavam reportagens sobre resgates. Você vai conseguir, filho. Só precisa estudar muito. Não respondi. Nós dois sabíamos que, na prática, era muito mais complicado que isso. Mesmo que eu conseguisse terminar o ensino médio com boas notas, o curso preparatório para bombeiros era caro. E havia os livros, os uniformes, o transporte, sem falar que, se eu parasse de trabalhar para estudar, quem ajudaria em casa? Mas naquela noite, por alguma razão, o sonho parecia um pouco menos impossível. Talvez fosse o jeito como o professor Antônio havia olhado para mim, como se enxergasse algo que nem eu mesmo conseguia ver. Terminei meu jantar e ajudei minha mãe a lavar a louça. Depois, insisti para que ela fosse deitar enquanto eu terminava meus deveres da escola. Sentei-me na pequena mesa da sala que servia para tudo: comer, estudar, pagar contas, e abri meu caderno de matemática. Mas minha mente continuava voltando para aquela tarde, para o semáforo, para o professor e sua pergunta: qual é o seu sonho? Naquela noite sonhei com incêndios que eu apagava, com pessoas que eu resgatava. Sonhei com uma farda vermelha e com o respeito nos olhos das pessoas. E, estranhamente, sonhei com o professor Antônio, sorrindo para mim de longe, como quem diz: eu sabia que você conseguiria. Acordei cedo na manhã seguinte. Era sábado, não tinha aula, o que significava dia inteiro no semáforo. Tomei um café rápido e deixei um bilhete para minha mãe, que ainda dormia. O remédio novo estava sobre a mesa, junto com o dinheiro que havíamos separado. Dona Cida, nossa vizinha do 302, tinha prometido passar para ficar com ela enquanto eu estivesse fora. No caminho para o ponto de ônibus, senti uma ansiedade estranha. Queria ver se o professor Antônio estaria lá de novo. Queria saber se ele tinha conseguido vender mais balas depois que nos separamos. Queria, de alguma forma, ajudá-lo, mesmo sem saber como. O ônibus chegou mais vazio que o habitual. Sentei-me perto da janela e observei a cidade acordando. Trabalhadores como eu, que não tinham o luxo de descansar nos fins de semana, enchiam as calçadas. Alguns apressados, outros arrastando o cansaço de uma semana inteira de trabalho. O céu estava claro, sem nuvens. Seria outro dia quente. Quando cheguei ao semáforo, meu ponto habitual estava vazio. Ricardo, o flanelinha, acenou para mim de longe. Aproximei-me dele enquanto tirava minhas garrafas da sacola e as organizava. E aí, moleque? Vendeu bastante ontem? Mais ou menos. Dia fraco. Ele riu, mostrando o espaço onde faltava um dente. Pior que hoje tá mais fraco ainda. Sábado é assim mesmo. Olhei ao redor procurando pelo professor Antônio. Não havia sinal dele. Viu o senhor das balas por aí? Perguntei, tentando parecer casual. Ricardo seguiu meu olhar. O professor não apareceu ainda, mas é cedo. Assenti e voltei para meu ponto. Ricardo tinha razão. Era cedo ainda. Comecei meu trabalho tentando não olhar para o relógio a cada 5 minutos. O movimento estava mesmo fraco. Depois de 1 hora, tinha vendido apenas 2 garrafas. O calor ainda não havia chegado com força total, e muitas pessoas traziam suas próprias garrafas de casa. Foi quando notei um carro diferente parando no sinal. Não era um carro luxuoso nem novíssimo, mas estava bem conservado. Um Gol prateado, modelo antigo. O motorista baixou o vidro e olhou diretamente para mim. Ei, garoto, vem cá. Aproximei-me com cautela. Já tinha visto de tudo naquele semáforo, desde pessoas generosas até outras que só queriam humilhar os vendedores ambulantes. Você é o Gabriel, não é? Congelei. Como aquele homem sabia meu nome? Nunca o tinha visto antes. Era um senhor de meia idade, cabelos grisalhos nas têmporas, barba bem aparada. Quem quer saber? Perguntei na defensiva. O homem sorriu, um sorriso gentil, que me lembrou inexplicavelmente o professor Antônio. Meu nome é Carlos. Sou amigo do Antônio, o professor que vende balas aqui. Ele me pediu para te encontrar. Relaxei um pouco, mas ainda mantendo a guarda. Nas ruas a gente aprende cedo a desconfiar. Ele está bem? Por que não veio hoje?
Está tudo bem com ele, não se preocupe, mas ele precisou resolver umas coisas e me pediu para te dar isso. O homem estendeu um envelope branco pela janela. Não tinha nada escrito nele. Peguei-o com cuidado, sem saber o que esperar. O que é isso? Um agradecimento. Ele me contou o que você fez ontem. Disse que você foi a única pessoa que o tratou com dignidade naquele semáforo. Senti meu rosto esquentar. Não tinha feito nada demais. Só tinha comprado umas balas e tentado defendê-lo daqueles garotos. Não precisa agradecer. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. O homem me olhou de uma forma estranha, quase triste. Você é jovem demais para saber, Gabriel, mas não. Nem todo mundo teria feito o mesmo. O sinal ficou verde e os carros atrás começaram a buzinar. O homem colocou o envelope na minha mão e disse rapidamente: ele pediu para você abrir isso em casa, junto com sua mãe. E para não se preocupar, ele está bem. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, o carro acelerou e desapareceu no trânsito. Fiquei ali parado, com o envelope na mão, sentindo seu peso e imaginando o que poderia conter. Queria abrir ali mesmo, mas alguma coisa me dizia para respeitar o pedido do professor. Guardei o envelope no bolso da bermuda e voltei ao trabalho, mas minha mente não conseguia se concentrar. Por que o professor tinha mandado aquele homem me procurar? Por que não veio ele mesmo? E o que havia no envelope que precisava ser aberto na frente da minha mãe? O dia se arrastou lentamente, o calor aumentou, e com ele as vendas. Na hora do almoço, um grupo de turistas comprou várias garrafas de uma vez, dando uma boa impulsionada no meu dia. Mesmo assim, eu continuava pensando no envelope, sentindo seu peso no meu bolso como se fosse muito mais pesado do que realmente era. À tarde, Mauro, o segurança da loja de eletrônicos, veio me perguntar sobre o professor. Parecia genuinamente preocupado. Não vi o velhinho das balas hoje. Ele está bem? Contei sobre o homem no carro e o envelope. Mauro franziu a testa, preocupado. Tome cuidado, Gabriel, tem muita gente estranha por aí. Você acha que pode ser alguma coisa ruim? Ele pensou por um momento antes de responder. Não, não acho. Mas nessa vida, a gente nunca sabe. Só não esqueça que se precisar de ajuda, estou aqui. Agradeci e voltei ao trabalho, agora com uma pontada de preocupação. E se aquele homem não conhecesse realmente o professor? E se o envelope contivesse alguma coisa errada? 1000 possibilidades passaram pela minha cabeça, cada uma mais absurda que a outra. Por volta das 5 da tarde, decidi que já tinha vendido o suficiente para o dia. O peso do envelope no meu bolso tinha se tornado insuportável. Precisava ir para casa. Precisava saber o que havia dentro dele. No ônibus de volta, segurei o envelope nas mãos, virando-o várias vezes, como se pudesse adivinhar seu conteúdo apenas pelo tato. Não era pesado nem volumoso. Provavelmente apenas um papel ou uma carta. Desci do ônibus e caminhei rapidamente pelas ruas já familiares da Vila Renascer. Subi os 3 lances de escada quase correndo, ignorando o cansaço nas pernas. Quando cheguei à porta do nosso apartamento, parei por um momento para recuperar o fôlego e organizar meus pensamentos. Não queria alarmar minha mãe com teorias malucas. Abri a porta e encontrei minha mãe sentada no sofá, folheando uma revista antiga. Ela parecia melhor hoje, com mais cor no rosto. Dona Cida tinha deixado sopa pronta na geladeira e, pelo cheiro, havia passado um pano com desinfetante pelo apartamento. Voltou mais cedo hoje, observou minha mãe, marcando a página da revista e colocando-a de lado. Sentei-me ao seu lado. Tenho uma coisa para te mostrar. Tirei o envelope do bolso e expliquei sobre o homem no carro, sobre a mensagem do professor. Minha mãe escutou tudo atentamente, sem interromper. E você não abriu ainda? Com todo esse tempo? Perguntou ela, surpresa. Ele pediu para abrir com você. Ela sorriu, tocada pela minha obediência. Então vamos abrir juntos. Com cuidado abri o envelope. Dentro havia uma carta e não podia ser. Também havia um cheque com um valor que fez meus olhos se arregalarem. Mãe, isso é muito dinheiro. Ela pegou o cheque da minha mão, olhando incrédula para os números escritos ali. Era mais dinheiro do que ganhávamos em 6 meses. Deve haver algum engano, murmurou ela, virando o cheque como se procurasse por alguma pista.
Peguei a carta e comecei a ler em voz alta. Caro Gabriel, espero que esta carta encontre você e sua mãe bem. Ontem, você me perguntou por que eu escolhi vender balas em vez de outra coisa. A verdade é que eu não estava vendendo balas, estava procurando pessoas. Durante minha vida como professor, aprendi que o caráter de uma pessoa não se revela nas salas de aula ou nos momentos de conforto. Ele se revela na adversidade, quando ninguém está olhando, quando não há recompensa aparente. Ontem você mostrou seu caráter, não apenas comprando minhas balas quando ninguém mais o fez, mas principalmente me defendendo daqueles garotos. Você arriscou sua própria segurança por um estranho, por alguém que a sociedade havia decidido que não merecia respeito. Isso me tocou profundamente e me fez ter certeza de que minha busca tinha terminado. O dinheiro que envio não é caridade. É um investimento. Um investimento no seu sonho de se tornar bombeiro. Sei que é um caminho difícil, com muitos obstáculos, especialmente financeiros. Este cheque deve cobrir seus estudos, cursos preparatórios e o que mais for necessário para realizar seu sonho. Tenho apenas um pedido. Quando você vestir aquela farda vermelha, lembre-se deste momento. Lembre-se de que, às vezes, um pequeno ato de bondade pode mudar a vida de alguém. E então, passe adiante. Você tem o coração certo para ser bombeiro, Gabriel. Nunca duvide disso. Com gratidão, Antônio Silva. Terminei de ler com a voz embargada. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos, uma mistura de incredulidade e emoção. Filho, isso é um milagre. Reli a carta mais 2 vezes, tentando assimilar o que estava acontecendo. Como aquele senhor frágil que vendia balas no semáforo podia ter tanto dinheiro, por que escolheu me ajudar? Era como um sonho, daqueles dos quais você tem medo de acordar. Mas, mãe, e se não for verdade? E se o cheque não tiver fundos? Ela olhou para o cheque novamente, examinando-o com cuidado. Parece autêntico, e tem o nome completo dele aqui, Antônio Silva. É de um banco grande. Ficamos em silêncio por alguns minutos, processando tudo aquilo. Era difícil acreditar que nossa vida poderia mudar tão rapidamente por causa de um encontro casual num semáforo. O que vamos fazer? Perguntei finalmente. Minha mãe dobrou a carta cuidadosamente e a colocou de volta no envelope junto com o cheque. Primeiro vamos descansar e pensar. Decisões importantes não devem ser tomadas no calor do momento. Ela tinha razão, como sempre, mas naquela noite foi impossível dormir. Minha mente fervilhava com possibilidades. Poderia realmente me tornar bombeiro? Poderia realmente sair da vila renascer, dar uma vida melhor para minha mãe? Tudo parecia ao mesmo tempo maravilhoso e assustador. E em meio a todos esses pensamentos, havia a imagem do professor Antônio, com seu sorriso calmo e seus olhos azuis desbotados, vendendo balas num semáforo, sendo ignorado por todos, exceto por mim. Na manhã seguinte, domingo, acordei com uma determinação nova. Ia encontrar o professor novamente. Ia agradecer pessoalmente. Não sabia como, mas ia encontrá-lo. Minha mãe já estava na cozinha quando levantei. Ela sorria de um jeito que não via há muito tempo. Um sorriso leve, sem o peso das preocupações cotidianas. "Bom dia, meu futuro bombeiro", brincou ela, colocando um copo de leite na minha frente. Sentei-me e tomei um gole, pensativo. "Mãe, preciso encontrar o professor, agradecer pessoalmente." Ela assentiu, compreendendo. "Você vai encontrá-lo, talvez não hoje nem amanhã, mas vai." E assim, nossos dias começaram a mudar. Na segunda-feira, fomos ao banco verificar o cheque. Era verdadeiro. O valor foi depositado na conta da minha mãe, que abriu também uma poupança em meu nome. E pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu sem preocupação quando chegou a conta de luz. Continuei indo ao semáforo por mais algumas semanas, não porque precisasse, mas porque esperava ver o professor novamente. Mas ele não apareceu. Ninguém no semáforo parecia saber mais sobre ele do que eu já sabia. Era como se tivesse desaparecido tão misteriosamente quanto surgiu. Com o tempo, aceitei que talvez não o visse novamente. Mas sua carta, guardada cuidadosamente numa caixa especial, continuava comigo. E suas palavras ecoavam na minha mente sempre que enfrentava alguma dificuldade. "Você tem o coração certo para isso." E assim, com o passar dos meses,
Nossa vida foi se transformando. Deixei de vender água no semáforo para me dedicar aos estudos. Minha mãe, com a saúde melhorando e sem a pressão financeira constante, conseguiu um emprego melhor como cozinheira num restaurante pequeno. Aos poucos, o cheque do professor ia se transformando em livros, cursos, uniformes, tudo o que eu precisava para perseguir meu sonho. Passaram-se 3 anos desde aquele dia no semáforo. Eu completara 17 anos e estava no último ano do ensino médio. O dinheiro do professor Antônio tinha mudado completamente nossa vida. Morávamos agora num apartamento pequeno, mas decente, num bairro melhor. Minha mãe não precisava mais fazer faxinas que acabavam com suas costas. Trabalhava como gerente do mesmo restaurante onde começou como cozinheira. E eu? Bem, eu estava a um passo do meu sonho. Minhas notas na escola eram exemplares, especialmente em física e química, matérias essenciais para quem queria ser bombeiro. Nas horas vagas, fazia um curso preparatório específico para concursos militares. Meus professores diziam que eu tinha potencial, que poderia passar no próximo concurso para o Corpo de Bombeiros assim que completasse 18 anos. Às vezes, quando estava sozinho estudando até tarde, pegava a carta do professor e relia cada palavra. O papel já estava gasto de tanto ser manuseado, mas as palavras tinham o mesmo impacto que no primeiro dia. Você tem o coração certo para isso. Essa frase tinha se tornado o meu mantra pessoal. Naquela manhã de sábado, estava descendo as escadas do prédio quando encontrei Sr. Jorge, nosso síndico, um senhor simpático que sempre perguntava sobre meus estudos. E aí, Gabriel? Preparado para a prova da semana que vem? Quase lá, Sr. Jorge. Ainda estou um pouco nervoso. Vai se dar bem, meu jovem. Disciplina e determinação, você tem os dois. Sorri em agradecimento e continuei meu caminho. Era incrível como as pessoas agora me viam de forma diferente. Não era mais o menino do semáforo, mas um jovem com um futuro promissor. A confiança que o professor depositou em mim tinha, de alguma forma, se espalhado para outros aspectos da minha vida. Caminhei até a biblioteca municipal, onde passava a maior parte dos meus sábados. Tinha um cantinho preferido lá, perto da janela, onde a luz natural era perfeita para longas horas de estudo. A bibliotecária, Dona Marta, já me conhecia pelo nome. Bom dia, Gabriel. Separei aquele livro de primeiros socorros que você pediu. Muito obrigado, Dona Marta. Instalei-me no meu lugar habitual e abri o livro. Era um manual avançado, com procedimentos detalhados que eu estudava por conta própria, além do material do curso. Queria estar mais do que preparado quando a oportunidade chegasse. Enquanto folheava as páginas, meu celular vibrou. Era uma mensagem do Rodrigo, meu colega do curso preparatório. Cara, tem um simulado de última hora no centro de treinamento hoje à tarde. Vários instrutores do Corpo de Bombeiros vão estar lá. É a nossa chance. Meu coração acelerou. Essas oportunidades não apareciam sempre. Respondi imediatamente que iria e comecei a reunir meu material. Talvez, só talvez, esse fosse o momento que eu estava esperando. Cheguei ao centro de treinamento 1 hora antes do simulado. O lugar estava cheio de jovens como eu, todos com o mesmo sonho, todos competindo pelas mesmas vagas limitadas. Alguns conversavam em grupo, outros estudavam sozinhos, tensos. Reconheci alguns rostos do curso preparatório. Rodrigo me viu e veio ao meu encontro. Era um rapaz alto de ombros largos que sempre parecia confiante, mesmo nas situações mais difíceis. E aí, preparado para arrasar? Espero que sim, respondi, tentando esconder o nervosismo. Ouvi dizer que o Capitão Mendes está aqui hoje. Ele é da banca examinadora do próximo concurso. Meu estômago deu uma volta. O Capitão Mendes era conhecido por sua rigidez e alto padrão de exigência. Respirei fundo, lembrando-me das palavras do professor. Você tem o coração certo para isso. O simulado começou pontualmente às 2 da tarde. A primeira parte era teórica, perguntas sobre procedimentos de emergência, conhecimentos técnicos, legislação. Para minha surpresa, as respostas vinham com facilidade. Todos aqueles meses de estudo intenso estavam dando resultado. Depois veio a parte física, corrida, flexões, barra, natação. Senti meus músculos queimarem com o esforço, mas não parei. Cada exercício concluído era uma pequena vitória.
Cada obstáculo superado me aproximava um pouco mais do meu sonho. A última parte do simulado era a mais difícil. Um cenário de resgate. Tínhamos que entrar num prédio de treinamento cheio de fumaça artificial e encontrar e resgatar um boneco que representava uma vítima. Tudo isso usando o equipamento completo, incluindo o pesado cilindro de oxigênio nas costas. Quando chegou minha vez, senti todos os olhares sobre mim. Vesti o equipamento com as mãos ligeiramente trêmulas. O instrutor verificou se tudo estava correto e me deu as últimas instruções. Você tem 7 minutos para encontrar e resgatar a vítima. O tempo começa agora. Entrei no prédio de treinamento. A fumaça era espessa, tornando quase impossível enxergar à minha frente. O calor, mesmo sendo uma simulação, era intenso. Minha respiração ecoava dentro da máscara, ritmada, controlada. Mantive-me abaixado, como havíamos aprendido, para evitar inalar mais fumaça do que o necessário. Tateei meu caminho pelos corredores, chamando pela vítima, mantendo contato com as paredes para não me perder. No que parecia ser o terceiro quarto que eu verificava, encontrei o boneco. Estava preso sob uma viga falsa que simulava um desabamento. Analisei a situação rapidamente. Precisava remover a viga sem causar mais danos à vítima. Com um movimento calculado, consegui levantar a viga o suficiente para puxar o boneco. Coloquei-o sobre meus ombros, no que chamávamos de transporte de bombeiro, e iniciei o caminho de volta. Cada passo era mais difícil que o anterior. O peso combinado do equipamento e do boneco fazia meus joelhos tremerem. Quando finalmente saí do prédio, fui recebido por aplausos. Coloquei o boneco cuidadosamente no chão e removi minha máscara, respirando o ar fresco com alívio. O instrutor olhou para seu cronômetro. 5 minutos e 42 segundos. Excelente trabalho, rapaz. Olhei ao redor, ainda atordoado pelo esforço. Foi quando notei um homem observando de longe. Usava o uniforme completo de bombeiro, com as insígnias que indicavam alta patente. Nossos olhares se cruzaram por um momento, e ele assentiu levemente, como em aprovação, antes de se virar e sair. Rodrigo me alcançou, dando tapinhas nas minhas costas. Cara, você arrasou. Esse foi o melhor tempo até agora. Sorri, ainda tentando recuperar o fôlego. Naquele momento, senti que estava no caminho certo, que o sonho que parecia tão distante lá no semáforo estava cada vez mais próximo. Depois do simulado, um dos instrutores reuniu todos os participantes. Vocês se saíram bem, alguns melhor que outros, mas todos mostraram potencial. O próximo concurso está chegando e esperamos ver muitos de vocês lá. Quando a reunião terminou, o mesmo instrutor me chamou de lado. Gabriel Almeida, certo? Sim, senhor. O capitão Mendes pediu para falar com você. Ele está na sala de reuniões. Meu coração acelerou novamente. O que o capitão Mendes poderia querer comigo? Segui pelo corredor indicado, tentando acalmar meus nervos. Bati na porta e ouvi um entre firme do outro lado. O capitão Mendes estava sentado atrás de uma mesa, analisando alguns papéis. Era um homem de meia-idade, cabelos grisalhos nas têmporas, postura impecável. Levantou os olhos quando entrei. Gabriel Almeida? Sim, senhor. Sente-se. Ele indicou a cadeira à sua frente. Seu desempenho hoje foi impressionante. Obrigado, senhor. Ele folheou alguns papéis à sua frente. Vejo aqui que você frequenta o curso preparatório há quase 2 anos. Suas notas são excelentes. Seu instrutor fala muito bem de você. Assenti, sem saber o que dizer. O que o levou a querer ser bombeiro, Gabriel? A pergunta era simples, mas senti seu peso. Era a mesma pergunta que eu tinha feito a mim mesmo inúmeras vezes. Quero salvar vidas, senhor. Fazer a diferença quando as pessoas mais precisam. O capitão me estudou por um momento, como se avaliasse a sinceridade das minhas palavras. Muitos jovens dizem isso. Poucos realmente entendem o que significa. Respirei fundo. Quando eu tinha 14 anos, vivia numa realidade muito diferente. Vendia garrafas de água num semáforo para ajudar minha mãe. Parecia que esse seria meu destino. Até que um dia, contei a ele sobre o professor Antônio, sobre as balas, sobre o cheque que mudou minha vida. Contei sobre a promessa que fiz a mim mesmo de honrar aquela oportunidade, de usar o que recebi para fazer o bem.
O capitão ouviu em silêncio, seu rosto impassível. Quando terminei, ele se recostou na cadeira. Sabe, Gabriel, ser bombeiro não é apenas sobre coragem física ou conhecimento técnico. É sobre caráter, sobre fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. Suas palavras ecoaram as do professor Antônio de forma tão semelhante que senti um arrepio percorrer minha espinha. O próximo concurso será em 3 meses. Normalmente não faço isso, mas vou acompanhar pessoalmente sua preparação a partir de agora. Vejo potencial em você, e não quero que seja desperdiçado. Mal podia acreditar no que estava ouvindo. Obrigado, senhor. Não vou decepcioná-lo. Não é a mim que você não deve decepcionar, Gabriel. É a si mesmo. E a esse professor Antônio que acreditou em você. Saí daquela sala sentindo que minha vida tinha dado mais uma guinada. Primeiro o encontro com o professor no semáforo, agora isso. Era como se um caminho estivesse sendo traçado à minha frente, e tudo o que eu precisava fazer era seguir em frente. No caminho para casa, passei pelo antigo semáforo onde vendia água. Parecia uma vida inteira atrás. O local não tinha mudado muito, mas eu sim. Parei por um momento, observando os vendedores ambulantes, os carros, o movimento frenético da cidade. Será que o professor Antônio passaria por ali novamente algum dia? Será que saberia o quanto suas palavras e seu gesto tinham impactado minha vida? Tantas perguntas sem resposta. Continuei meu caminho, determinado a fazer valer cada centavo daquele cheque, cada palavra daquela carta. Determinado a ter o coração certo para ser quem eu queria ser. Os 3 meses que se seguiram foram os mais intensos da minha vida. Sob a orientação do capitão Mendes, meu treinamento foi elevado a outro nível. Não era apenas sobre passar no concurso. Era sobre estar verdadeiramente preparado para a responsabilidade que viria depois. Acordava às 5 da manhã para corridas que fortaleciam meu condicionamento físico. Estudava até tarde, absorvendo manuais técnicos, procedimentos, protocolos. Nos finais de semana, participava de simulados cada vez mais realistas e desafiadores. Minha mãe observava tudo com uma mistura de orgulho e preocupação. Não exagere, filho. Você precisa descansar também. Mas o cansaço parecia um preço pequeno a pagar pelo que estava por vir. Cada vez que o desânimo ameaçava me dominar, pensava no professor Antônio e em como ele havia confiado em mim sem me conhecer realmente. Não podia decepcioná-lo. O dia do concurso chegou mais rápido do que eu imaginava. Acordei antes mesmo do despertador tocar, com uma mistura de ansiedade e determinação. Minha mãe já estava na cozinha, preparando um café reforçado. Hoje é o dia, disse ela, com um sorriso encorajador. Hoje é o dia, repeti sentindo o peso daquelas palavras. O concurso seria realizado no centro de treinamento do Corpo de Bombeiros. Quando cheguei, centenas de candidatos já estavam lá. Muitos acompanhados por familiares que vieram dar apoio. Procurei o capitão Mendes com o olhar, mas não o encontrei. Provavelmente estaria com os outros examinadores. A prova teórica veio primeiro. 3 horas de questões desafiadoras, que testavam não apenas nosso conhecimento, mas nossa capacidade de tomar decisões rápidas em situações de emergência. Quando saí da sala, sentia-me confiante. Tinha respondido tudo, sem deixar nenhuma questão em branco. Depois veio o teste físico. Corrida, natação, subida em corda, transposição de obstáculos. Cada exercício eliminava mais candidatos. Vi muitos desistirem exaustos. Mas o treinamento com o capitão Mendes tinha me preparado bem. Completei todos os testes dentro do tempo exigido. A última fase, o teste prático, seria no dia seguinte. Era a parte mais difícil e também a que mais eliminava candidatos. Simulações de resgates em diferentes cenários, avaliando nossa técnica, agilidade e principalmente nosso raciocínio sob pressão. Voltei para casa exausto, mas satisfeito com meu desempenho até ali. Minha mãe esperava ansiosa por notícias. Como foi? Acho que fui bem, respondi, tentando não demonstrar excesso de confiança. Amanhã é a parte mais difícil. Ela me abraçou forte. Estou tão orgulhosa de você, filho. Não importa o resultado, você já venceu. Acordei no dia seguinte com uma sensação estranha no peito. Não era nervosismo nem medo.
Era como se algo importante estivesse para acontecer, além do teste em si. Tentei afastar esse pensamento e me concentrar no que estava por vir. O centro de treinamento estava mais vazio naquele segundo dia. Apenas os candidatos que passaram nas fases anteriores estavam presentes. Reconheci vários rostos do curso preparatório, incluindo Rodrigo, que parecia tão confiante quanto sempre. Chegou o grande dia, parceiro, disse ele, estendendo a mão para mim. Que vença o melhor. Apertei sua mão com firmeza. Boa sorte para nós. Os candidatos foram divididos em grupos. Cada grupo enfrentaria um tipo diferente de situação de emergência. Meu grupo foi designado para um cenário de incêndio em estrutura com vítimas presas. Era o mais desafiador de todos. Enquanto aguardávamos nossa vez, observei os instrutores e examinadores que circulavam pelo local. Foi quando o vi. Não o capitão Mendes, mas alguém que fez meu coração parar por um instante. Um senhor de cabelos grisalhos, observando tudo de longe. Mesmo de uniforme, mesmo sem a caixinha de balas, eu o reconheceria em qualquer lugar. Era ele, o professor Antônio. Nossos olhares se cruzaram por um breve momento, e ele sorriu. Aquele mesmo sorriso calmo, cheio de significado, que me dera no semáforo 3 anos atrás. Quis ir até ele, falar com ele, agradecer, mas naquele momento chamaram meu nome. Gabriel Almeida, sua vez. O teste prático foi o mais difícil que já enfrentei. Entrar num prédio em chamas, simuladas mas impressionantemente realistas. Localizar vítimas, priorizar resgates, administrar recursos limitados. Cada decisão podia significar vida ou morte num cenário real. Quando saí do prédio carregando a última vítima, estava exausto, mas sabia que tinha dado o melhor de mim. O capitão Mendes estava entre os avaliadores, seu rosto impassível como sempre. Assim que depositei a vítima em segurança, olhei novamente para onde tinha visto o professor Antônio. Ele não estava mais lá. Senti uma pontada de decepção. Talvez tivesse sido apenas minha imaginação, alimentada pelo estresse e pela adrenalina. Os resultados seriam divulgados em 1 semana. Foram os 7 dias mais longos da minha vida. Tentei me distrair estudando, treinando, ajudando minha mãe no restaurante. Mas a ansiedade era constante. Finalmente, o dia chegou. Os resultados seriam publicados no site oficial do Corpo de Bombeiros às 10 da manhã. Sentei-me em frente ao computador com minha mãe ao lado, segurando minha mão. O relógio do computador marcava 9h58. Independente do resultado, você já é um vencedor para mim, disse ela, apertando minha mão. Assenti sem conseguir falar. Minha garganta estava seca. Os 2 minutos seguintes pareceram uma eternidade. Exatamente às 10 horas, atualizei a página. A lista de aprovados apareceu. Comecei a ler, nome por nome, meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. E então vi. Gabriel Almeida. Meu nome. Estava lá, entre os aprovados. Tinha conseguido. Minha mãe gritou de alegria e me abraçou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Você conseguiu, meu filho. Você conseguiu. Naquele momento, o telefone tocou. Era o capitão Mendes. Parabéns, Gabriel. Sabia que você conseguiria. A cerimônia de admissão será na próxima semana. Esteja preparado. Obrigado, senhor, por tudo. Depois de desligar, fiquei ali sentado, tentando processar tudo. Tinha conseguido. Ia ser bombeiro. O sonho que parecia impossível lá no semáforo, vendendo garrafas de água, tinha se tornado realidade. Peguei a carta do professor Antônio, relendo suas palavras mais uma vez. Quando você vestir aquela farda vermelha, lembre-se deste momento. Prometi a mim mesmo que nunca esqueceria. Que cada vida que salvasse seria uma forma de agradecer aquele homem que salvou a minha. A cerimônia de admissão foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Lá estava eu, vestindo o uniforme pela primeira vez, fazendo o juramento solene de proteger vidas e patrimônios, de servir à comunidade mesmo com o risco da própria vida. Minha mãe na plateia não conseguia conter as lágrimas. Para nós dois, aquele momento representava muito mais que uma conquista profissional. Era a prova de que sonhos podem se tornar realidade,
mesmo quando parecem impossíveis. Durante toda a cerimônia, não pude deixar de procurar entre os presentes o rosto do professor Antônio. Tinha certeza que o vira no dia do teste prático, mas ele não estava lá, pelo menos não onde eu pudesse vê-lo. Os primeiros meses como bombeiro foram intensos. O treinamento da academia era rigoroso, exigindo o máximo de nosso preparo físico e mental. Aprendíamos desde técnicas avançadas de combate a incêndios até procedimentos médicos de emergência. Cada dia trazia um novo desafio, uma nova lição. O capitão Mendes continuava acompanhando meu progresso, sempre exigente, raramente oferecendo elogios, mas seu olhar de aprovação silenciosa valia mais que 1000 palavras. Aos poucos, fui ganhando a confiança dos meus superiores e o respeito dos meus colegas. Meu primeiro chamado real aconteceu 3 meses depois da formatura. Um incêndio numa fábrica de tecidos no distrito industrial. Lembro de cada detalhe daquele dia. O som da sirene cortando o ar, a adrenalina correndo pelas veias, o peso do equipamento nas costas enquanto corríamos para os caminhões. No caminho para a ocorrência, o tenente Souza nos passou as informações. Incêndio de grandes proporções. Possibilidade de funcionários presos no interior do prédio. O plano de ação foi estabelecido rapidamente. Nossa equipe ficaria responsável pela busca e resgate das vítimas, enquanto outras equipes combateriam as chamas. Quando chegamos ao local, a situação era pior do que imaginávamos. Chamas enormes consumiam o prédio, a fumaça preta se erguia dezenas de metros no ar. Funcionários desesperados gritavam que ainda havia colegas lá dentro. Ajustei minha máscara de oxigênio e olhei para Rodrigo, que por coincidência tinha sido designado para a mesma equipe que eu. Ele assentiu brevemente. Estávamos prontos. Entrar naquele prédio em chamas foi como mergulhar no inferno. O calor era opressivo, a visibilidade quase nula. Avançamos metodicamente, seguindo o treinamento à risca, comunicando-nos por sinais e pelo rádio. No segundo andar, encontramos 3 funcionários desorientados pela fumaça. Conseguimos guiá-los para fora em segurança. Mas sabíamos que havia mais pessoas. Um supervisor tinha informado que 2 funcionários estavam na seção de estoque, no fundo do galpão. Vamos nos separar, disse o tenente Souza pelo rádio. Gabriel e Rodrigo, vocês verificam o estoque. O restante da equipe vai verificar os escritórios. Avançamos pelo corredor que levava ao estoque. A estrutura do prédio começava a ceder. Vigas caíam à nossa frente. O calor aumentava a cada passo. Finalmente, chegamos ao estoque. A fumaça era tão densa que mal conseguíamos ver um ao outro. Chamamos pelas vítimas, usando as lanternas para tentar enxergar em meio à escuridão. Foi então que ouvi um fraco pedido de socorro, vindo de trás de algumas estantes caídas. Apontei na direção do som e Rodrigo assentiu. Juntos conseguimos remover os obstáculos, encontrando um homem caído com a perna presa sob uma estante de metal. Enquanto trabalhávamos para libertá-lo, um estrondo terrível sacudiu o prédio. Parte do teto desabou a poucos metros de nós. O caminho que havíamos usado para entrar estava bloqueado. Precisamos de outra saída, gritei para Rodrigo enquanto finalmente conseguíamos liberar a perna do homem. Ele estava consciente, mas incapaz de andar. Teria que ser carregado. Rodrigo verificou rapidamente seu cilindro de oxigênio. Estou com pouco ar. E você? Verifiquei o meu. Também estava baixo. Tínhamos que sair logo dali. Rodrigo carregou o homem ferido enquanto eu ia à frente, procurando uma saída alternativa. O prédio continuava desabando ao nosso redor, as chamas avançando impiedosamente. Foi quando vi uma janela no final de um corredor lateral. Era nossa única chance. Corremos naquela direção, o ar em nossos cilindros quase no fim. A janela estava bloqueada por grades. Sem hesitar, peguei o machado que carregava e comecei a golpear as dobradiças. Rodrigo colocou o homem ferido no chão e veio me ajudar. Juntos, conseguimos remover as grades, mas o oxigênio de Rodrigo acabou. Ele removeu a máscara, tossindo violentamente por causa da fumaça. Sem pensar 2 vezes, desconectei meu próprio cilindro, que ainda tinha um pouco de ar, e o liguei à máscara de Rodrigo. "O que está fazendo?" ele perguntou alarmado. "Você leva ele para fora. Eu vou logo atrás." Não havia tempo para discussões.
Ajudei Rodrigo a passar o homem ferido pela janela, onde outros bombeiros já se aproximavam para ajudar. Depois, com os pulmões já ardendo pela fumaça, consegui sair também. Mal tinha colocado os pés no chão quando ouvi um barulho ensurdecedor. O prédio inteiro desabou, levantando uma enorme nuvem de poeira e fumaça. Tínhamos saído por segundos. Fui levado para a ambulância, onde recebi oxigênio e cuidados para queimaduras leves nos braços. Rodrigo veio me ver assim que pôde. Você salvou nossas vidas lá dentro, disse ele, com a voz rouca pela fumaça. Balancei a cabeça. Fizemos isso juntos. Mais tarde, no quartel, o capitão Mendes me chamou em sua sala. Seu rosto, normalmente sério, tinha uma expressão diferente. O que você fez hoje foi além do dever, disse ele. Arriscou sua própria vida para salvar seus companheiros. Fiz apenas o que precisava ser feito, senhor. Ele me olhou por um longo momento. Sabe, Gabriel, há algo em você que me lembra alguém que conheci há muito tempo. Um homem que também acreditava que fazer a coisa certa era simplesmente o que precisava ser feito. Aquelas palavras me deixaram intrigado. Mas antes que pudesse perguntar mais, fomos interrompidos por outro chamado de emergência. Os anos seguintes trouxeram dezenas de ocorrências, algumas rotineiras, outras que testaram os limites da nossa coragem e determinação. Cada chamado era único, cada vida salva uma vitória pessoal. Fui promovido a sargento, depois a tenente. O trabalho árduo e a dedicação estavam dando frutos. Em uma tarde tranquila de domingo, quase 5 anos após minha admissão no Corpo de Bombeiros, recebi um chamado diferente. Um pequeno princípio de incêndio numa escola pública. Nada grave, provavelmente causado por um curto-circuito. Não haveria aulas naquele dia, então o prédio estava vazio. Chegamos rapidamente ao local. Era uma escola antiga, daquelas com corredores largos e salas amplas. O foco do incêndio estava numa pequena sala nos fundos, o laboratório de ciências. As chamas foram controladas em questão de minutos. Enquanto fazíamos a verificação final para garantir que não houvesse mais focos de incêndio, notei algo curioso na biblioteca da escola. Entre as prateleiras de livros antigos, havia uma seção especial, com uma placa em homenagem a um professor aposentado que tinha doado sua coleção particular. Aproximei-me para ler a placa. Em agradecimento ao professor Antônio Silva, que dedicou sua vida à educação e cujos livros continuarão inspirando novas gerações. Meu coração acelerou. Antônio Silva. O mesmo nome que constava no cheque que mudara minha vida. Seria possível? Olhei para a foto na placa. Um homem mais jovem, de cabelos escuros, mas com os mesmos olhos azuis que eu lembrava tão bem. Enquanto estava ali, perdido em pensamentos, ouvi uma voz atrás de mim. Era um homem extraordinário. Virei-me e vi uma senhora de idade, com um molho de chaves nas mãos. Devia ser a zeladora. A senhora o conheceu? Perguntei, tentando controlar a emoção na voz. Conheci? Ele ensinou aqui por mais de 30 anos, história e filosofia. Os alunos o adoravam. Olhei novamente para a foto. E ele ainda vive? Ela sorriu tristemente. Faleceu há pouco mais de 1 ano. Doença do coração. Mas viveu do jeito que queria, ajudando os outros até o fim. Senti um nó na garganta. 1 ano. Apenas 1 ano atrás. Se eu tivesse procurado mais, talvez pudesse tê-lo encontrado, agradecido pessoalmente. Ele deixou família? Perguntei. Não tinha filhos. A esposa faleceu há muitos anos, mas considerava seus alunos como sua família. Ela fez uma pausa, olhando-me com curiosidade. O senhor o conheceu? Hesitei. Como explicar tudo o que o professor Antônio significava para mim? Como contar que aquele homem, que eu havia encontrado vendendo balas num semáforo, tinha mudado o rumo da minha vida com um gesto de generosidade que eu jamais poderia retribuir? Sim, respondi finalmente. Ele mudou minha vida. A zeladora me olhou com olhos curiosos, talvez surpresa pela emoção que eu não conseguia esconder. O senhor gostaria de ver algumas coisas dele? Mantemos uma pequena coleção de objetos pessoais que ele deixou para a escola. Assenti, incapaz de falar. Ela me guiou através dos corredores até uma sala no fundo da biblioteca. Uma placa na porta dizia: Sala Professor Antônio Silva.
Era um espaço pequeno, mas acolhedor, com estantes de livros do chão ao teto, uma mesa de madeira antiga e algumas fotografias nas paredes. Aqui é onde os alunos vêm pesquisar para trabalhos especiais, explicou a zeladora. Ele deixou instruções específicas para que fosse um espaço aberto a todos. Aproximei-me das fotografias. A primeira mostrava o professor Antônio jovem, rodeado de alunos sorridentes. Na seguinte, já com cabelos grisalhos, ele recebia algum tipo de prêmio. A última foto me fez parar, o coração batendo mais forte. Era ele, já idoso, exatamente como eu o conhecera, sentado num banco de praça. Mas não estava sozinho. Ao seu lado, um homem de uniforme de bombeiro, o capitão Mendes. Essa foto é recente, comentou a zeladora, seguindo meu olhar. De pouco antes de ele falecer. O homem ao lado dele é um ex-aluno que se tornou bombeiro. Vinha visitá-lo com frequência. Tudo começou a fazer sentido. O capitão Mendes também tinha sido aluno do professor Antônio. Também tinha sido tocado por sua sabedoria, por sua bondade. Por isso me ajudara tanto, por isso apostara em mim. A zeladora abriu uma gaveta da mesa e retirou uma pequena caixa de madeira. Ele deixou isso para ser entregue a alguém especial. Disse que essa pessoa viria um dia. Talvez seja o senhor. Com mãos trêmulas, abri a caixa. Dentro havia uma carta e uma bala. Uma simples bala de morango, idêntica àquela que eu havia comprado dele tantos anos atrás. A carta era breve. Para aquele que teve o coração certo para comprar uma bala, quando ninguém mais o fez. Se está lendo isso, é porque conseguiu realizar seu sonho. Lembre-se sempre de passar adiante o que recebeu. A vida é uma corrente de bondade que só continua se cada elo fizer sua parte. Com carinho, Antônio Silva. As lágrimas que eu tentava conter finalmente rolaram pelo meu rosto. Ali estava a confirmação de que não tinha sido coincidência. Ele sabia quem eu era quando me encontrou no quartel no dia da prova prática. Sabia que seu investimento tinha valido a pena. Guardei a carta e a bala com cuidado. Agradeci à zeladora e voltei para o caminhão onde minha equipe me aguardava. No caminho de volta ao quartel, permaneci em silêncio, absorvendo tudo o que havia descoberto. No dia seguinte, fui direto à sala do capitão Mendes. Coloquei a caixa de madeira sobre sua mesa sem dizer nada. Ele a abriu, viu seu conteúdo e sorriu. Um sorriso raro, que suavizou suas feições sempre austeras. Então você finalmente descobriu. Por que não me contou antes? Perguntei. Ele recostou-se na cadeira. Não era minha história para contar. Antônio queria que você descobrisse por si mesmo quando fosse o momento certo. Vocês planejaram tudo isso? Desde o início? O capitão Mendes balançou a cabeça. Não exatamente. Antônio tinha esse projeto pessoal. Depois que se aposentou, usava parte de sua aposentadoria para ajudar jovens com potencial. Sempre discretamente, sempre com a condição de que passassem adiante o que receberam. Por que eu? Por que não qualquer outro menino do semáforo? Isso só ele poderia responder. Mas ele sempre teve um dom para enxergar o caráter das pessoas. Via além das aparências, além das circunstâncias. O capitão fez uma pausa. Quando ele me contou sobre você, pedi para acompanhar seu progresso. Queria ter certeza de que você honraria a confiança que ele depositou em você. Fiquei em silêncio, assimilando aquelas informações. Eu queria ter agradecido pessoalmente. Você agradeceu, disse o capitão. Cada vida que salvou, cada vez que arriscou a sua própria para ajudar outros. Essa era a única forma de agradecimento que ele queria. Saí daquela sala com uma sensação estranha. Uma mistura de tristeza por nunca mais poder ver o professor Antônio e gratidão profunda por tudo o que ele tinha feito por mim. Naquela mesma tarde, recebi um chamado para um acidente de trânsito na Avenida Central. O mesmo semáforo onde tudo havia começado. Era como se o destino estivesse fechando um círculo. Chegamos rapidamente ao local. Um carro havia batido num poste, nada muito grave. O motorista tinha apenas escoriações leves. Enquanto minha equipe cuidava da situação, notei um menino de uns 12 anos vendendo doces no semáforo. Ele observava nosso trabalho com olhos fascinados. Quando terminamos o atendimento, aproximei-me dele. Qual é o seu nome? Miguel,
respondeu ele um pouco desconfiado. Você vem sempre aqui, Miguel? Ele assentiu. Todos os dias depois da escola. E por quê? Para ajudar minha avó. Ela cuida de mim desde que meus pais... Ele não terminou a frase, mas não era necessário. Olhei para os doces em sua pequena caixa. Balas, pirulitos, chicletes. Qual é o seu sonho, Miguel? A pergunta pareceu surpreendê-lo. Provavelmente ninguém nunca havia se interessado por seus sonhos antes. Quero ser médico, respondeu finalmente, para ajudar pessoas como minha avó, que está sempre doente. Sorri, sentindo um déjà-vu tão forte que quase me deixou tonto. É um sonho nobre, disse repetindo as mesmas palavras que o professor Antônio tinha usado comigo. E você tem o coração certo para isso. Comprei todos os doces que ele tinha e pedi seu endereço. Ele hesitou, mas acabou me dando. Percebi que era em um bairro pobre na periferia da cidade, não muito diferente de onde eu morava quando criança. Naquela noite, voltei para casa e contei tudo para minha mãe. Sobre a escola, sobre o professor Antônio, sobre o capitão Mendes, sobre Miguel. Acho que sei o que preciso fazer agora, disse a ela. Minha mãe sorriu, seus olhos brilhando de orgulho. Passar adiante. No dia seguinte, abri uma conta poupança em nome de Miguel, com dinheiro suficiente para garantir seus estudos até a faculdade de medicina. Não era todo o meu dinheiro. Tinha aprendido com o professor Antônio que a corrente de bondade precisa continuar, não terminar em um único gesto. Entreguei os documentos da conta à avó de Miguel, explicando que era uma bolsa de estudos anônima, com a única condição de que ele estudasse com afinco e, um dia, ajudasse outra pessoa como estava sendo ajudado. Semanas depois, durante um turno tranquilo no quartel, o capitão Mendes me chamou novamente em sua sala. Desta vez tinha um envelope nas mãos. Antônio deixou isso para você. Pediu que eu só entregasse quando você estivesse pronto. No envelope havia uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Mostrava um menino pequeno sendo carregado nos braços de um bombeiro, saindo de um edifício em chamas. No verso, com a letra já trêmula do professor, estava escrito: 1950. O dia em que fui salvo. O dia em que decidi viver para retribuir. Entendi então por que o professor Antônio havia escolhido ajudar especificamente meninos que queriam se tornar bombeiros. Ele estava pagando uma dívida de vida, criando uma corrente que agora passava por mim e continuaria por Miguel e, quem sabe, por muitos outros depois dele. Hoje, 15 anos depois daquele encontro no semáforo, sou capitão do Corpo de Bombeiros. O capitão Mendes se aposentou e eu assumi seu lugar. Miguel está no 3º ano de medicina, sempre entre os melhores alunos da turma. E a caixinha de madeira com a bala de morango continua na minha mesa, lembrando-me diariamente que, às vezes, a bondade vem disfarçada de milagre, que pequenos gestos podem mudar destinos, e que todos nós temos o poder de ser, para alguém em algum momento, aquela pessoa que faz toda a diferença, como o homem das balas foi para mim. Não saia desse vídeo sem deixar seu like. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as novas histórias. Comente Homem das Balas. Se você assistiu até aqui, muito obrigado por assistir. Até a próxima.